Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, eu quero trazer algumas soluções para aquilo que a gente abordou no vídeo anterior. Se você não assistiu, corre para assistir, vou deixar aqui em algum lugar, ou na descrição, ou fixado, o vídeo onde eu falo como a internet acabou com o nosso anseio pelo novo. Como a gente está anestesiado pelas coisas e assim, parece que tudo é igual. Nada gera expectativa, parece que tudo que a gente vê ultimamente, assim, não gera mais aquele frio na barriga, aquela, sabe? Enfim, várias camadas eu abordei lá no vídeo, então corre lá pra assistir. Mas muitas pessoas também me perguntaram, depois desse vídeo, Júlia, como a gente vai fazer pra sair desse lugar, né, de insensibilidade, onde a gente tá rodeado pela internet, que é uma das maiores causadoras dessa insensibilidade por coisas novas. A gente tem a sensação de que a gente já viu de tudo, nada mais é novidade e a gente tá sempre querendo sentir algo diferente, mas nada mais nos supre. A internet, você fica ali, ó, scrollando o seu feed e aparece gente de todo lugar, comida de todos os tipos, pessoas com estilos de vida diferentes, fazendo coisas inéditas, entre aspas, gente viajando o mundo. A gente já tem ali um leque de temas, né, vamos dizer assim, que tem se repetido. E não tem mais nada assim que a gente veja e fale, nossa, que novidade. É sempre as pessoas fazendo as mesmas dancinhas, conversando sobre as mesmas coisas, dando dicas sobre as mesmas coisas, fazendo curso, tentando vender algo. O YouTube, por exemplo, é um lugar assim, né, que a gente entra e vê, assim, a galera de viagem, de motorhome, fazendo Ushuaia ao Alasca, parece que tem dezenas de pessoas fazendo essa rota. É a galera coach tentando vender algo, vender um curso. É a gente reagindo a vídeos e tá, assim, nichado, né? Então a gente ficou meio, assim, a gente tá meio entediado, né? Meio cansado e nem sabe o porquê. Então a internet, ela tem acabado, né, com esse anseio por algo novo. Enfim, não vou me alongar aqui nesse vídeo, porque se você quiser assistir, né, e ver mais coisas sobre isso, né, sobre o que eu falei, você vai lá no vídeo anterior. Mas aqui eu quero abordar o como a gente se livra disso. Esse é o foco. Como que a gente faz? Sendo que a internet, as redes sociais, elas fazem parte da nossa vida. Então, como é que eu vou fugir disso? Daquilo que eu tenho acesso? Só se eu me isolar do mundo? É algumas perguntas, né, que a gente se pega assim fazendo, né? O que pode ser feito para mudar isso? E eu trouxe algumas anotações com algumas dicas, alguns pontos que eu acho que podem melhorar, né, o nosso dia a dia. Vai requerer algum esforço e algum sacrifício, mas vamos lá para esses tópicos. O primeiro tópico que eu diria é redescobrir o mistério das pequenas coisas. A gente se acostumou a ver tudo como conteúdo e não mais como experiência. Um exercício muito legal, e é um exercício simples, é você viver as coisas sem registrar. Isso é um desafio, gente, muito grande, muito grande. Pra mim é bem difícil, porque eu quero registrar tudo, ainda mais agora que eu tenho um telefone na minha mão, que faz foto, faz vídeo, tudo eu quero registrar. Eu quero registrar o lugar que eu fui, onde eu comi, com quem eu estava, a paisagem bonita. E automaticamente a gente já pensa, né, em postar. Mas aí eu te faço uma pergunta: como seria a sua vida, né? Opa, entrou um negócio aqui. Eu te faço essa pergunta: como que seria a sua vida se você não tivesse onde postar? Como que você lidaria com o registro das coisas que você faz hoje em dia com o seu celular, se ninguém fosse ver? Será que você iria registrar? Será que você iria querer filmar tudo o tempo todo? Essa é uma boa reflexão. A outra reflexão que eu trago, e uma atividade, né, na prática, é você tentar não registrar. Tentar sair para um lugar, conviver com pessoas e faça esse exercício. Eu não vou registrar nada, eu vou somente viver, experimentar, eu vou estar com as pessoas. Porque antigamente a gente fazia isso. Eu me lembro, por exemplo, quando eu não tinha um smartphone, mais para minha adolescência, eu simplesmente vivia as experiências com os meus amigos, não tinha nada me distraindo, eu não estava preocupada com o que ia pra rede social ou não, sabe? Então, é um bom ponto, né? E a gente pode fazer isso com coisas comuns, tá? Um café, um passeio, uma conversa, não fotografe, não anote, não conte pra ninguém. Nossa, isso é um outro desafio que a gente tem enfrentado. Não conte.
precisa compartilhar, precisa falar, guarda pra você, registra num caderno, num diário. Aí eu acho que vale a pena, né? Esse anotar vale a pena quando é algo pra você. Então, quando você chegar em casa, você vai lá e registra o dia, como foi. É uma boa dica. E por que disso, né? O mais importante é para que você apenas viva. Isso faz com que a gente desenvolva, né? Isso parece pequeno, mas faz com que a gente desenvolva uma sensação quase esquecida que é a presença naquele lugar, naquela situação, com aquelas pessoas que você está. Então, isso vai fazer com que a gente saia dessa esfera digital, onde tudo já é um tédio, tudo é igual, as pessoas se comportam da mesma maneira, e faz você focar no aqui e agora, nas coisas que estão à sua volta. É muito, muito legal esse teste, essa prática, e eu recomendo. Uma outra coisa que nos ajuda também é reaprender a esperar. Porque hoje a gente não consegue mais esperar por nada. Gente, olha que coisa doida. Eu vou até dar um exemplo sobre isso. Quando eu era mais nova, ali... Não era adolescente, eu era criança, né? Tudo bem que criança tem um olhar diferente sobre o mundo, mas olha o que acontecia. Eu amava pegar engarrafamento voltando da viagem. De uma viagem, de um passeio, de alguma coisa que eu tivesse ido fazer com os meus pais. E por quê? Porque na minha cabeça, estar presa no relacionamento, estar presa no engarrafamento me fazia prolongar aquela sensação de a viagem ainda não acabou. E também, por quê? Eu, como criança, o que eu fazia quando estava engarrafado? Deitava lá no banco de trás, esticava as minhas perninhas, abaixava o vidro, ficava sentindo o vento entrar, observando o céu, os carros passarem. Era uma coisa assim, pra mim, leve. Obviamente, quando eu falava isso pra minha mãe ou pro meu pai, eles falavam, tipo, meu Deus do céu, de onde você tirou isso? É horrível ficar no engarrafamento, a gente detesta. E eles estavam sempre impacientes, né? Tipo assim, tomara que isso acabe logo, não aguento mais. Mas eu conseguia, de alguma forma, de alguma forma curtir aquele momento, gente. Eu não sei explicar. Não sei explicar. Eu gostava da gente comer algum biscoito, alguma coisa, naquele momento que a gente estava ali. Gostava se a gente estava conversando sobre algo. Gostava se a gente estava ouvindo uma música. Pra mim, era um momento relaxante. Óbvio, como criança, né, eu não tava ali dirigindo, né, então não tava tendo esforço nenhum. Mas olha que perspectiva diferente sobre esperar por algo, esperar as coisas acontecerem. E a gente perdeu totalmente a paciência. E agora, pra minha tristeza, gente, eu não suporto pegar engarrafamento. Não suporto. Eu posso estar num Uber lá atrás, não tô nem dirigindo. Gente, quer me deixar irritada é pegar trânsito. Eu tenho, assim, vai me dando uma agonia de eu não cheguei no lugar ainda, eu tô entediada dentro do carro, não posso fazer nada. E eu fico querendo, tipo assim, meu Deus, quem que inventou isso? As estradas que não pensou que tem que ser grande para não ter congestionamento, não ter engarrafamento. Eu fico brigando, assim, né, mentalmente com as pessoas, né? Tipo assim, meu Deus, esse governo tá horrível, essa prefeitura não faz nada, até quando a gente vai ter que passar por isso? A perspectiva mudou completamente e acho que a vida atual que a gente leva contribui muito para isso, para essa impaciência. Então, reaprender a esperar é uma das atividades na prática que a gente pode fazer para sair desse mundo caótico. E eu anotei algumas coisas, né, que a gente... gente, tô fazendo esse vídeo direto, não vai ter muitos cortes ou nenhum corte, né, como uma conversa mesmo, para você ter paciência de assistir esse vídeo até o final. Mas eu vou te dar um desconto que se você estiver meio cansado, você pode vir aqui na ferramenta de acelerar e acelerar um pouquinho a minha fala. E o vídeo vai acabar um pouquinho mais rápido, que inclusive é uma ferramenta que o YouTube teve que fazer para os dias atuais, senão as pessoas simplesmente, elas saem do vídeo porque a gente não tem mais paciência de assistir um vídeo completo ou assistir um vídeo onde a pessoa tá falando devagar, aquilo vai dando nervoso e a gente sai do vídeo. Então, o YouTube teve que se virar. Mas, escreva de repente uma carta ou um e-mail para alguém. Em vez de mandar uma mensagem de WhatsApp, se não for nada muito urgente, experimenta enviar um e-mail e esperar a resposta, esperar ela ver, sabe? Faz um teste com um amigo, pode ser de um assunto aleatório, pode falar assim, fulano, tô escrevendo essa carta, esse e-mail, como uma atividade para reaprender, né, a esperar pelas coisas, e aí tô te enviando isso aqui,
espera a resposta. É uma boa opção. Cozinhe algo que leve mais tempo do que o costume, né? A gente hoje em dia quer o quê? Marmita congelada, põe no micro-ondas, resolve o nosso problema. Porque a gente não tem tempo, a gente tá exausto e a gente não quer gastar energia na cozinha. Mas tire uma noite, um almoço, né? Pode ser um almoço ou um jantar, para você cozinhar algo que leve tempo. Não coloque podcast, não coloque música. Preste atenção ali no que você está fazendo, no preparo. Algo que vai demandar um pouco mais de tempo. Que tal? Deixe uma mensagem de voz para alguém e não cheque o celular o tempo todo. É muito difícil. Eu sou a pessoa que eu falo para vocês que se a pessoa não tá me respondendo, eu já começo a ligar. Eu já começo a ligar para ela ver que tem mensagem. Eu não quero nem falar com ela no telefone, porque nós somos da geração onde a gente não gosta de falar no telefone, né? Verdade seja dita. Mas a gente fica ligando, dando uns toques assim, para poder ver se chama a atenção da pessoa e me responda rápido. Em 10 minutos já não respondeu, o que tá acontecendo? É complicado. Antigamente, quem usava MSN tinha uma ferramenta ótima, que eu não sei como não trouxeram ela de volta pro WhatsApp, que era chamar a atenção de alguém. E quando você chamava a atenção de alguém no meio da conversa, meio que fazia uns sons assim, né? Vibrava, chacoalhava, parecia um negócio bem grande assim na tela, e a pessoa tinha que ver que você tava querendo falar alguma coisa. Se bem que hoje em dia, como a gente só vive com o telefone no silencioso, nem sei se isso daria certo. A não ser que fosse uma mensagem de alerta, igual aqueles que a Defesa Civil ela emite em dias de temporal, de chuva ou tempo severo, que apita no seu celular. Ele pode estar desligado, não, acho que não. Ele pode estar no silencioso, no modo avião, sem internet, vai entrar a mensagem. É um sistema muito bom, inclusive, para alertar as pessoas, né, quando o clima está muito severo, vai vir chuva ou vento. Mas seria a única ferramenta diante dos celulares que estão todos silenciados ultimamente, né? A outra coisa que eu achei muito interessante é você evitar o pré-viver as coisas. E como que isso seria? Eu acho que hoje em dia a gente, numa geração ansiosa que estamos, é natural que a gente fique pensando muito nas coisas, pensando muito, vivendo aquilo antes mesmo que aconteça. Isso vai gerando uma ansiedade. E às vezes vai até frustrando assim, um pouquinho a expectativa daquilo na hora. Eu falei no vídeo anterior que antigamente, quando a gente ia viajar, e não tinha internet, não tinha Instagram, ou tinha internet, mas não tinha tantas redes sociais, a gente fazia o quê? O básico. A gente ia numa agência, ela dava um mapa pra você daquele local, em papel mesmo, não era nada mirabolante, te dava um guia. Eu mesmo tenho um guia de viagem antigo, assim, que é muito legal, ele vem tudo detalhado, escrito, um ótimo guia, por sinal. Mas a gente tinha no máximo aquele trabalho de saber o que era necessário. E vamos para a viagem. Sabendo as noções básicas, aquilo que você precisa fazer, qual lugar que você tem que ir, papapá, ok. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente vive a experiência toda, praticamente, antes de chegar lá. Com vídeos no Instagram, ou no YouTube, ou em qualquer outra plataforma. Aquele vlog de viagem que as pessoas fazem, mostrando passo a passo de tudo. Eu vou te falar, é bem legal, não sou contra, consumo vários. Mas a gente tá literalmente vivendo as coisas. É legal pra gente ver a expectativa, assim, né? Versus realidade. É legal pra você ter alguma dica na prática, se preparar por algo. Mas se a gente fica consumindo isso o tempo todo, maratonando essas experiências, na hora que a gente for viver, sei lá, gente, eu acho que a gente tá minando as nossas expectativas sobre aquilo, sabe? Tá perdendo a oportunidade de viver algo total, assim, na nossa própria experiência, não na experiência que a gente viu do outro. E isso acaba também nos acostumando, até visualmente, do tipo assim, você, de tanto consumir, por exemplo, viagens para a Itália. Eu acho que acaba que a gente vai chegar na Itália e vai falar assim, ah, legal. Óbvio, uma viagem internacional, se você nunca fez, você tá num país novo, você vai curtir muitas coisas. Mas é como se, tipo assim, ah, legal, dei um check aqui, tirei uma foto no Coliseu e qual o próximo? Vamos lá, sabe? Então, evitar o pré-viver. Deixar espaço para o desconhecido, né? Tipo, o que eu posso explorar aqui que eu ainda não vi? Uma coisa diferente, uma experiência que vai ser só sua, por exemplo. E isso serve para várias coisas, tá, gente? Quando a gente já vê tudo antes, o cérebro, ele perde o sentido da descoberta, daquele frio na barriga. Então, isso pode ser, eu falo de viagem, eu acho que é um exemplo bem clássico, mas ele pode ser aplicado em várias outras coisas, né? Um encontro com alguém, sei lá. Pensa aí em alguma coisa que você tenha mania de, talvez, pré-viver aquilo antes que, de fato, aconteça. Uma outra dica é criar experiências mais lentas e mais sensoriais.
Por exemplo, quando você vai numa praia, você vai num piquenique ao ar livre, ou numa cachoeira, a gente precisa voltar a... A gente pode fazer isso em casa, tá? Em casa também acho que dá pra fazer isso, eu costumo fazer. Vou dar o exemplo também, mas focando em coisas externas. Você precisa se conectar àquele ambiente. Você vai numa praia, você senta ali na sua cadeira de praia, bota a mão ali na areia, sabe? Sente a textura, sente o cheiro de maresia, ouve o barulho do mar, presta um pouco de atenção naquilo. Você vai pra praia hoje em dia, você fica no celular. Você fica tirando foto, pensando no que você vai postar. Você, às vezes, leva uma caixa de som. Gente, com todo respeito a quem leva som pra praia, mas eu acho, assim, uma agressão ao meio ambiente, aos nossos sentidos, e a gente perde uma oportunidade enorme de contemplar aquele lugar que já é perfeito. Então, assim, eu tenho um pouquinho de agonia. Eu detesto ver pessoas que levam som pra praia, pra uma cachoeira. Eu sei que talvez seja um vício daquela pessoa, uma necessidade de escutar música, mas coloca um fone, então não vamos atrapalhar os outros, né? Que tal? Então, assim, você viver aquele momento sem nenhum estímulo externo é muito importante. Você pode fazer isso até na sua casa. Eu, geralmente, quando eu vou dormir, aqui em casa, o nosso quarto tem uma janela bem grandona, então eu abro a janela. Se tiver ventando, o vento, gente, é o meu elemento da natureza preferido. De verdade. Acho que ele talvez só perca pra água também, que é um dos meus preferidos. Mas, assim, o vento, eu consigo estar respirando e sentindo ele, né? A água a gente pode até sentir, mas não conseguimos respirar debaixo dela. Então, assim, eu abro a janela, sinto o vento entrando, vou vendo o movimento da cortina, coloco a mão no lençol e vou, tipo assim, passando a mão mesmo, sentindo, sabe? Lentamente, sem pressa, prestando atenção naquilo que eu tô fazendo e no ambiente ao meu redor. É um exercício muito bom pra gente desacelerar e valorizar aquilo que tá acontecendo ali e agora. Você pode, algumas dicas, né? Caminhar sem fone, cozinhar com mais calma, desenhar, cuidar de plantas, observar o céu. São práticas que envolvem a dimensão física e viva da realidade. Então, essa é uma boa dica. E a última dica, já estou acabando, é você se reencantar com as coisas cotidianas. E eu acho que isso envolve a gratidão também, sabe? Às vezes o novo não está em mudar o mundo, mas em mudar o seu olhar. A psicologia chama isso de atenção apreciativa. Inclusive é um termo muito legal que eu quero usar a partir de agora. Olhar para algo que você vê todos os dias e tentar ver algo novo. E olha que legal esses exemplos que eu vou colocar aqui. O copo em cima da mesa, o barulho da cidade, o rosto de alguém que você ama. Ver aquilo como se fosse a primeira vez. É a gente realmente ter essa atenção apreciativa por algo que a gente já se acostumou. Então, às vezes esse exemplo, né, de olhar para alguém que a gente ama com uma atenção nova, é algo assim até emocionante, sabe? É algo muito, não sei nem explicar, assim, é um cuidado, sabe? É uma coisa muito bonita. Então, de repente, você tá ali conversando com alguém, ou sentado do lado de alguém que você ama, seu pai, sua mãe, seu esposo, seu namorado, namorada, enfim. Mas olha para aquela pessoa, sabe, com um olhar cuidadoso, de detalhes, assim, presta atenção nos traços daquela pessoa, a forma como aquela pessoa fala, porque talvez, muito provavelmente, você já tenha se acostumado com aquilo, mas tenta olhar para aquela pessoa de uma forma diferente, sabe? Admire, às vezes o jeito engraçado que ela fala, ou o jeito legal, diferente, que você gosta, os traços, óbvio, né? Sendo alguém da sua família, alguém que você tenha proximidade, sabe? Faz um carinho, passa a mão, assim, no rosto da pessoa, sente, por mais que você já esteja acostumado com aquilo, tente fazer algo diferente, sabe? Tente trazer uma sensação diferente pra você. E, óbvio, né, eu tô falando aqui de pessoas, mas você pode fazer isso com a sua casa. Pra contemplar aquilo que você já tem, aquilo que você construiu. Olha quanta coisa que eu tenho, quanta coisa tá à minha volta, quanta coisa eu já possuo, sabe? Antes, aquilo que era um sonho, hoje eu tenho. E você, às vezes, já se acostumou, né, com isso. Então, olhe para aquilo, veja, nossa, essa cortina aqui, eu quis muito uma cortina dessa, e ela é bonita, né? É a cor dela. Olhe para aquilo, admire aquilo. Tenha uma atenção plena nas coisas que você já considera como
rotina. E você pode fazer isso com várias coisas. Seja criativo. Use a criatividade, que também está em falta, está anestesiada por essa vida que a gente vive hoje. De inteligência artificial, de Instagram, rede social, e das pessoas fazendo as mesmas coisas, de internet, tudo acelerado. A gente vive num modo muito, muito acelerado. E aí, no fim do dia, a gente não sabe por que a gente não consegue dormir, porque a gente consumiu tudo tão rápido, a gente ficou vivendo no amanhã que ainda nem chegou e deixando o hoje de lado, e a nossa mente parece que ela tá assim, em hiperatividade. E nem sempre a gente percebe isso, às vezes passa batido, gente, na nossa rotina, mas a gente sente isso quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro e percebe que vem angústias, vem sensações de ansiedade, insônia, e isso tudo, a longo prazo, tem gerado transtornos psiquiátricos nas pessoas. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, antigamente não tinha tanto ansiedade, bipolaridade, um monte de transtorno que a gente ouve hoje em dia. Não era assim. Hoje em dia parece que tá todo mundo assim. Mas tem muito a ver com o estilo de vida que a gente tem hoje e que não tinha antigamente. Então, faz as contas, né? A longo prazo, a gente acha que é inofensivo aquilo, né? O consumo exagerado de telas, mas o seu corpo tá absorvendo tudo e ele tá sentindo. Em uma hora, ele vai precisar botar aquele estresse pra fora. Que, mais uma vez, não é um estresse, às vezes, momentâneo, mas ele é acumulativo, né, gente? Então, essas são as dicas de hoje. Eu espero que elas te ajudem. Me deixa aqui, ó, nos comentários, deixa aqui nos comentários o que você achou, se faz sentido pra você, aquilo que você tem tentado já colocar em prática, alguma dica, algo que eu não falei aqui. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Já compartilha isso com alguém, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo, gente. Um beijo, tchau, tchau.